pessoal vê a gente assim, pastor, já está vendo isso? Vou só abrir aqui para dar certo. O pessoal que já está entrando aí, já estamos ao vivo aqui no programa Pergunte, que o pastor responde. Vamos juntos aí até 6h30 da noite, nesse sábado abençoado para a glória de Deus. Aqui ao meu lado, o presbítero Pedro, o presbítero Fernando, também o irmão Willamis. Estamos aqui juntos nessa noite, nesse início de noite, na verdade, final de tarde, início de noite, onde vamos começar a partir de agora essa transmissão. É uma transmissão que faz parte da Igreja Assembleia de Deus da VAR, um lugar da família e de compromisso com Deus. Então, a partir de agora, sejam bem-vindos. Eu já quero pedir para que o presbítero Fernando, em primeiro lugar, a paz do Senhor para todo mundo, o pessoal que está em casa, paz do Senhor, presbítero Fernando, a paz do Senhor, meu querido irmão Willamis. O presbítero vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por esse momento maravilhoso em nossas vidas. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus do exército, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais um dia de vida e por nós estarmos aqui na tua casa para aprendermos mais e mais com a tua palavra. Abençoe aqueles também que estão nos assistindo no nosso canal, que o Senhor possa abençoar a família, abençoar a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo e que eles venham aprender através da palavra do Senhor, que nós venhamos também obter e se alimentar da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe desde já e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Estamos iniciando essa transmissão, trazendo para você, obviamente, uma análise das Escrituras Sagradas, levando para você que está em casa acompanhando a gente, essa conversa sadia, falando da palavra de Deus. E é claro, você que está em casa, você pode fazer sua pergunta, enfim, está participando conosco, tirando a sua dúvida. De repente você tem uma dúvida do texto sagrado, você pode fazer sua pergunta aí. Claro, nós teremos a humildade de responder, ou de dizer que vamos pesquisar melhor para responder, caso a pergunta seja uma pergunta complexa, né? Semana passada algumas pessoas perguntaram para a gente, irmãos, sobre a morada eterna dos salvos, né? E é um assunto que requer uma discussão mais aprofundada. Então as pessoas que estão nos acompanhando agora, os irmãos que estão nos acompanhando agora, se quiserem receber em casa, nós temos um estudo completo sobre esse tema, sobre a morada eterna dos salvos. Se você quiser receber no seu e-mail, você deixa aí no rodapé, abaixo do vídeo, o seu e-mail, e nós vamos ter o maior prazer em enviar para você, claro, esse estudo falando aí exatamente sobre a morada eterna dos salvos. Tá certo? Então, vocês são nossos convidados todo especial. Qualquer dúvida que você tiver, você já pode estar falando aí para a gente, e queremos, em nome de Jesus, usar esse trabalho, esse projeto, né? Pergunte, que o pastor responde, exatamente no sentido de levar para as pessoas de perto ou as pessoas de longe, para que elas possam estar exatamente aprendendo a palavra de Deus, estar absorvendo o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós queremos, em nome de Jesus, trazer para você essa oportunidade, para que você possa estar conosco,
para que você possa estar nos questionando, perguntando. Nós queremos dizer que nós somos da Igreja Assembleia de Deus da VAR, aqui em Sobral, tá certo? Somos uma igreja que, acima de tudo, preza pela palavra do Senhor, preza pelo o ensinamento das Escrituras Sagradas, e você, claro, é nosso convidado a estar conosco a partir de agora. Eu já quero mandar um abraço aí para o irmão Pedro Filho, a irmã Darla que ontem aniversariou aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe você, irmã Darla, você e o auxiliar Pedro Filho, já estão acompanhando a gente nesse momento. O irmão Cândido e a sua esposa também estão nos acompanhando nesse instante, tá certo? Então as pessoas que estiverem nos acompanhando, têm a oportunidade também de interagir conosco a partir de agora. O irmão Domingos Filho também está com a gente a partir de agora, dando a paz do Senhor. Falar em Domingos Filho é tecladista do Ministério de Louvor da VAR aqui da igreja. Daqui a pouquinho, às 7 horas, teremos aqui na igreja o primeiro Halel. Halel, para quem não sabe, é uma palavra hebraica para louvor, mas não é louvor de música, é um louvor de exaltação, é um louvor de adoração. Então, daqui a pouquinho, o Ministério da VAR vai estar louvando o Senhor, o Ministério El Shaddai, que é o Ministério também de louvor da mocidade aqui da nossa igreja, vai estar o Ministério Resgate, lá da igreja do nosso amigo, pastor Françoel Santos, que tem o Ministério de Louvor de Resgate, vai estar também a irmã Rosilane Mendes, que é uma jovem da mocidade, que assim tem sido um instrumento de Deus na área de louvor. Enfim, vai ser uma noite abençoada, uma noite de grande festa, uma noite de grande prazer na presença do nosso Deus. Vou passar a palavra aqui para o presbítero Fernando para falar algo da parte do nosso Deus. É bom que nós venhamos obter conhecimento e que possamos aprender e também uma forma também de alegrar a Deus, de uma forma de agradecimento, não só através de louvores, mas também através de leitura, ouvir a palavra, estudos também é muito importante para que nós possamos obter mais conhecimento. É aquilo que eu sempre vou nos hospitais e eu sempre falo para os pacientes, se a pessoa tiver alguma dúvida, que a pessoa ela acha a resposta principalmente na Bíblia, na palavra. Então é muito importante todos nós sempre estarmos lendo a palavra do Senhor. Se caso tiver alguma dúvida, é como o pastor falou, pergunte ao pastor, que o pastor ele vai fazer que você venha esmiuçar a sua dúvida, para que você venha a entender, porque a palavra de Deus não deixa ninguém em dúvida, tá? Então nós devemos sempre aprender a palavra do Senhor. Fica conosco. Amém. Bom, Willames, uma palavra aí para quem está nos acompanhando agora. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Eu vim a convite do nosso pastor para poder estar acompanhando os irmãos, vendo como esse programa ele chega como uma bênção para a vida de todos nós, e os irmãos que ouvem, que estão aí fora, estão nos ouvindo, na verdade ouvindo a palavra de Deus, e dizer para você que você tem mais a aprender, mais a receber de Deus, porque a partir do momento que você se coloca a estudar, aprender a palavra de Deus, você entende muito mais o projeto de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, e o que Deus tem feito para cada um de nós. Eu queria deixar a paz para todos os irmãos. Glória a Deus. Amém. Nós queremos, em nome de Jesus, dizer que estamos muito alegres pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanha nesse momento pela internet. Mandaram aqui uma pergunta para nós, mandaram na verdade para o meu e-mail, perguntando sobre retiros espirituais, geralmente nesse período aí nesse período aí desse feriadão, dessa festa que está acontecendo aí fora. As pessoas dizem, rapaz, as igrejas costumam fazer retiros espirituais. Perguntaram, o que é que o senhor acha desses retiros? Meu irmão, é uma bênção, se você puder realmente se retirar desse movimento e ter esse momento de consagração, momento de oração, de busca de Deus, leitura da palavra, realmente está buscando
a palavra de Deus assim com toda a força do seu coração, é uma bênção de Deus. Agora nós precisamos entender o que é que de fato é um retiro espiritual. Né? O retiro não é você ir para um lugar que tem campo de futebol, que tem piscina, que tem jogo de sinuca, que tem baralho, que os irmãos têm lá um momento de devoção, mas eles também têm, grande parte do momento é de diversões. Então isso tira a característica real de um retiro, porque retiro já está dizendo, você está se retirando das coisas do mundo, você está se retirando daquilo que se desliga ou que pode nos desligar da presença de Deus. Então o verdadeiro retiro, ele é formatado da seguinte forma: oração, leitura da palavra, os devocionais, pode até ter dinâmicas, né, para descontrair um pouquinho, porque também não tem como ficar 24 horas orando, lendo a palavra. Bom seria que pudéssemos, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele não tem essa, eu diria, capacidade espiritual para esse desmembramento das coisas do mundo, né? Então, se é para ter um momento de descontração, que seja com dinâmicas bíblicas, com perguntas bíblicas, que vai, de uma certa forma, vai nos levar, vai nos puxar a estar buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Teatros, né, louvores. Então assim, pastor, você é contra retiros espirituais? De forma alguma. Eu não concordo particularmente, isso aí é uma opinião minha, né, uma opinião pessoal. Eu não concordo com esses retiros que a gente vê. As pessoas postando fotos dentro de piscinas, jogando bola, e aí geralmente vai os casais, né, porque tem os namorados que são crentes, e aí fica batendo fotinha, abraçadinho, beijadinho e tal. Então isso foge da característica espiritual da coisa, né? Então assim, quer fazer retiro, meu irmão? Amém, glória a Deus, mas que seja de fato um retiro espiritual como convém, ou seja, um retiro com muita oração, com muita leitura da palavra de Deus. É Deus no café da manhã, na merenda, no almoço, na merenda da tarde, na janta, e antes de dormir, de preferência com vigília, se for no caso assim, de você pegar feriados grandes. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso, e aproveitar esse feriado aí, nós que somos cristãos, né, de qualquer que seja a denominação, que nós possamos estar buscando a presença de Deus, que nós possamos estar verdadeiramente nos entregando à presença dEle, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem próximo, né? Então, que todos possam entender isso na plenitude aí do que significa realmente buscar a presença de Deus. Eu queria só registrar aqui, está nos acompanhando a partir de agora, a irmã Aline, né? Irmã Aline, nós estamos com saudade de você, irmã. Pareça, venha nos fazer uma visita aí a qualquer dia. O meu amigo Bené Gomes, rapaz, que maravilha, é o diretor da rádio Ressurreição, uma rádio ligada à Diocese de Sobral. Então a paz do Senhor para todos os nossos irmãos católicos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um de vocês. A Igreja Católica, que realiza aí também, através dos movimentos da renovação carismática, eles também realizam os seus retiros espirituais. Então que Deus possa abençoar também a cada um de vocês, que o amor de Deus, a verdadeira presença de Deus possa ser com a vida de cada um de vocês, tá certo? Então Deus abençoe aí o irmão Bené. O Rondinelli também está com a gente aqui dizendo que Deus abençoe todos nós. É verdade, meu irmão Rondinelli, que Deus abençoe todos nós, meu irmão. O Pedro está dizendo aqui para a gente, olha aí, ela pertence ao Padre Sadoc. Ah, tá certo, meu irmão, desculpa. Então a rádio, só ratificando aqui, a Rádio Ressurreição não é da Diocese, ela pertence ao Padre Sadoc, o cônego Sadoc, né, que está enfermozinho. Que Deus abençoe aí ao Padre Sadoc, né, que Deus possa derramar da bênção dele sobre a vida do Padre Sadoc. Um amigo meu, gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa, homem que, enfim. O Pedro está perguntando, pastor, um amigo me perguntou se a guarda do sábado é errado. Ele é da igreja adventista, deixa eu ver aqui mais aqui, deixa eu apertar aqui. Ele é da igreja adventista, ele é um amigo, né? Ele está assistindo. Você poderia me explicar isso? Bom,
essa questão da guarda do sábado, nós precisamos entender uma coisa. Quando você olha para a Bíblia, e aí na instituição do sábado, que está no Primeiro Testamento, você vê que a Bíblia não trata com dias de semana. Ele vai dizer, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, né? E houve manhã e houve tarde, o dia primeiro. E houve manhã e houve tarde, o segundo dia. Manhã e tarde, o terceiro dia. Manhã e tarde, o quarto dia. E assim sucessivamente. Você vai ver, por exemplo, no livro dos Reis, livro de Crônicas, ele vai muito falar sobre isso, né? Que no quinto dia do 30º ano do reinado do rei fulano de tal dos Osórios. Então, no Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Que na verdade é uma sigla esse nome, Testamento. O nome é Tanar, e Tanar é uma sigla de Torá, de Neviim e de Ketuvim, né? E essa sigla, Torá, são os ensinamentos que nós nos cursos teológicos conhecemos como Pentateuco. Tem os Neviins, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Essa é a divisão da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica. E ele, nesse testamento, a gente precisa entender que em nenhum momento se trata de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, né? O que se tem lá, na verdade, é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e o Shabat. A palavra Shabat, na verdade, não é um dia da semana, é um verbo. A raiz dessa palavra Shabat, ela é da raiz do verbo leshavat, que é o verbo cessar no hebraico. O verbo cessar no sentido de parar, né? A Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra e tudo que foi criado, e no sétimo dia ele descansou. Na verdade, ele não descansou. O termo hebraico vai dizer que ele cessou, ele parou porque ele havia concluído toda a obra. Então, a guarda do sábado, e aí foi trazido, obviamente, para os tempos dessa guarda, né, do Shabat. Por exemplo, Jesus ele ia para as sinagogas no sábado, como era de costume, diz os evangelistas. E o interessante dessa palavra é porque era um costume dos judeus fazer isso, e um cumprimento da lei também. Os irmãos adventistas, os irmãos que de uma certa forma eles guardam o sábado, está errado, tá, não, guarda o sábado, não tem problema. Agora tem um detalhe interessante do sábado, irmãos. Existem 39 coisas que não pode fazer no sábado. 39 coisas que não é permitido, ou o termo bíblico, não é lícito se fazer no sábado. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Está, na verdade, assim, dentro dos costumes judaicos, que é a lei oral, né, que é a Torá oral, e aí os judeus eles têm esse livro, né, que é o Talmud. Então, dessas 39 coisas, uma delas é a proibição de qualquer coisa que haja combustão. Por exemplo, o acender uma luz, o ligar uma moto ou um carro, usar o telefone celular, por exemplo. Nada que tenha combustão é permitido. Isso é uma das 39 coisas. Então, guardar o sábado, ir para a igreja de carro, ir para a igreja de moto, estar usando o celular, usando o canal de TV, por exemplo, ou qualquer outro segmento, isso é uma quebra do sábado. Então, o funcionário trabalhando, pastor, no caso, o funcionário trabalhando, né? Para ele está lá no sábado, mas o funcionário está trabalhando, pode não, né? Bom, a Bíblia diz que todo trabalho tem que ser cessado no sábado. E aí vale lembrar que o sábado da Bíblia, ele começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Por exemplo, para os guardadores dos sábados, o sábado está acabando daqui a pouquinho, são 5 horas e 50 minutos agora, daqui a 10 minutos o sol se põe, então é feito ali a oração, Abrahar le Shabbat, a oração do sábado, entregando esse sábado. Então é importante que nós entendamos isso de uma maneira bem simples.
quem quer viver pela lei será julgado. Claro, a lei foi abolida de forma alguma. A lei de Deus continua vigente, inclusive para nós cristãos. Existem pessoas que dizem que não, nós estamos vivendo o tempo da graça. É preciso entender o que é graça primeiro. A palavra graça é bondade. Então, a graça de Deus veio sobre nós quando Ele envia o Filho dele para nós. É o que está lá em João, né? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, isso é graça de Deus. Ele envia o seu Filho como graça, como bondade para a humanidade, para todos aqueles que creem no Senhor. Então, para resumir ao amigo aí do auxiliar Pedro Filho, os irmãos que querem guardar o sábado, amém, glória a Deus. Agora que se cumpra toda a lei, toda a mitzvot do sábado, todos os 39 requisitos que são terminantemente proibidos no sábado, tá certo? Inclusive, se você quiser, é só deixar seu e-mail aí embaixo, eu envio para você as 39 coisas que não podem ser feitas no sábado. A palavra do Senhor diz assim: quer comais, quer bebais, quer fazer esta ou qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O sábado nada mais é do que o momento que você para glorificar a Deus, para adorar o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele criou, por tudo que Ele é. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, é nessa história que nós precisamos entender a essência do sábado. O sábado não é simplesmente para eu ficar em casa deitado numa rede. O sábado é o momento para eu estar glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo a Ele, porque Ele criou todas as coisas. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Então, o sábado, na verdade, ele foi instituído exatamente para que o ser humano pudesse entender que Deus, Ele é o Deus Criador, é o Elohim, que a Bíblia chama, o Deus Criador de todas as coisas. Então, eu espero que eu possa ter respondido aí ao amigo. Amém. O Bené está dizendo, falou. O Luiz Paulo, uma pergunta, irmão Luiz Paulo, uma pergunta: o que você me diz sobre o divórcio e o novo casamento, né? Essa questão do divórcio e do novo casamento, assim, ela é um assunto polêmico, né? Nós não podemos, assim, por exemplo, a Bíblia condena o divórcio? Não, ela não condena o divórcio. Se olhar no texto original, não condena. Claro, a orientação de Deus, a orientação do juiz quando vai casar, a orientação das igrejas devem ser o seguinte: casou, meu irmão, vai até o fim. Vai até o fim. Ah, mas o meu casamento tem luta. Todos os casamentos passam por dificuldades. O que nós precisamos entender é que se eu vou me casar, se eu sou casado e o meu casamento não está mais gerando felicidades, o meu casamento não está mais trazendo prazer, não está mais trazendo paz, a pergunta é: vou viver até o fim na infelicidade, eu sendo infeliz, a minha esposa sendo infeliz? Será que é isso que Deus quer? Claro que não, irmãos. O que nós não podemos é fazer como os judeus no passado faziam. Eles casavam, usavam as mulheres, e depois, quando não queriam mais, escolhiam uma desculpa e iam devolver as mulheres para os seus pais, né? Tanto Jesus fala isso. A carta de divórcio foi instituída pela dureza do coração das pessoas lá atrás. As pessoas estavam vivendo debaixo de uma lei dura, que era penalizado para as mulheres, né? Claro, por qualquer motivo separavam. Imagina você se o marido está desempregado, por exemplo, e a família começa a passar necessidade. A mulher: eu não quero viver sofrendo, vou deixar meu marido. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Juntos, uma corda de 3 dobras, diz a Bíblia, ela é mais difícil de ser quebrada. Então você tem o marido, tem a mulher e tem a palavra de Deus, que é a própria presença do Senhor na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. O que Jesus fala lá em Mateus, ele vai dizer o seguinte:
se você separar da sua mulher, se você repudiá-la, ou seja, se você deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Por quê? Porque dando a carta de divórcio, ambos vão ficar livres. E ele explica isso, porque quem se juntar com a mulher repudiada sem o divórcio, comete adultério, porque ela continua casada no papel, né? Então a gente precisa entender isso. Claro, a orientação, a mensagem, o conselho é que continuemos casados, né? Eu tenho, por exemplo, me casei no dia 15 de janeiro de 2007. Não, de 97, perdão. Dia 15 de janeiro de 1997. Numa quarta-feira, 9h15 da manhã foi o horário do meu casamento. Me lembro como hoje. Durante todo esse período eu já tive crises, tive dificuldades no meu casamento. Eu tive dificuldades grandes no meu casamento. Mas graças a Deus, eu confiei no Senhor. Deus me deu entendimento, me deu paciência, deu também entendimento e paciência para minha esposa. Quero mandar inclusive um beijo grande para minha esposa, dizer que eu a amo com toda a força do meu coração. E juntos nós vencemos as dificuldades. Estamos vivendo momentos maravilhosos na nossa vida. Isso por quê? Porque tem que haver perseverança, tem que haver de fato essa perseverança, tá certo? Bom, continuando aqui, o irmão Marcelo está com a gente também, né? O Marcelo Salles, esposo da irmã Patrícia, que Deus abençoe o casal em nome de Jesus. O irmão Anastácio também está acompanhando a gente agora. Meu querido irmão Anastácio, a paz do Senhor para você, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. A Francisca Maria, minha amiga, seja bem-vinda. Está chegando lá, ele está reunido lá. O Pedro Filho está viajando com a esposa e eles estão lá reunidos, lá na sala, acompanhando, né? Seja bem-vinda. O Idenaldo também está lá com eles. Ótima explicação, pastor, obrigado. O Pedro, Silvia Ellen, minha amiga, seja bem-vinda. Que maravilha, né? Muita gente aí com o auxiliar Pedro Filho, reuniu aí os amigos, estão todos aí acompanhando nesse momento a transmissão ao vivo aqui da nossa programação, né? Exatamente acompanhando a gente agora, 5h58. Nós temos ainda 32 minutos de programa, né? Passar a palavra aí para os irmãos aí. Pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Apesar que muitas pessoas têm perguntado para mim sobre a questão, né, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o país, né? Tanta bagunça, tanta roubalheira, assassinato. Isso a Bíblia vem explicando. O Senhor tem a dizer isso, que isso seria os grandes sinais que Jesus disse para os discípulos, que realmente estaria a aproximação dele aqui na terra? Olha, meu querido irmão Fernando, o que nós precisamos entender, sim, é que o mundo, quando ele não tem a presença de Deus, o mundo, quando ele não busca a Deus, a Bíblia diz o quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando as pessoas buscam a Deus, quando as pessoas se voltam para Deus, quando as pessoas entregam sua vida de coração a Deus, elas passam a ter uma novidade de vida, né? Então, fique convidando aqui, por favor, pessoal. Né? Então, elas passam a ter uma novidade de vida, né? E essa novidade de vida, ela se dá... Só ir apertando aí os convites. Ela se dá exatamente por isso, né? Ela se dá exatamente por isso, né? Pelo fato de você estar, pelo fato de você estar exatamente buscando a Deus. Então, quando você busca a Deus, Deus ele nos abençoa de uma maneira tão especial que ele traz bênção para nossas vidas. O que a gente está vendo aí é exatamente isso. É um povo que não tem buscado a Deus. As pessoas, elas têm buscado alegria no mundo, elas têm buscado alegria
na bebedeira, elas têm buscado alegria nos prazeres da carne, elas têm buscado alegria nas drogas, na bebida, no dinheiro. Elas têm esquecido de que a verdadeira alegria, e aí Jesus falou isso nos evangelhos, que ele tem a verdadeira paz. Então não é essa paz que as pessoas esperam aí que o mundo dá, né? Não é. Porque a paz do mundo, a alegria do mundo é passageira. É isso que... Por exemplo, as pessoas que estão se preparando aí, já estão viajando para essa festa aí do calendário aí, enfim, do calendário da humanidade, que é o carnaval, é uma festa que vai durar 4 dias. Quando for na quarta-feira de cinza, ou na quarta-feira, que é conhecida tradicionalmente como a quarta-feira de cinza, o que acontece é exatamente isso. As pessoas vão para as igrejas, e aí elas vão para as igrejas, começam entram naquele período da quaresma chamada, e aí ficam simplesmente, elas vão e simplesmente pegam aqueles 40 dias como penitência, mas durou 4 dias apenas a alegria deles. Então é isso que a gente precisa entender, né? Nós precisamos entender exatamente isso, que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, né? Enfim, a verdadeira paz é só Deus que pode nos dar, né? Só Deus pode verdadeiramente proporcionar para nós essa alegria, né? Então, que a gente possa, de fato, estar entendendo isso, né? Buscando essa presença de Deus e acima de tudo, né? Trazendo aí a presença do Senhor para nossas vidas. Eu acho que é o mais importante, né? Não é isso? É isso mesmo, né? E é isso, nós devemos sempre estar atento, né? Porque como eu tenho ouvido, né? Muitas pessoas estão assim cansadas, outras pessoas estão assim desesperadas. Poxa, o que vai acontecer? Eu não aguento mais. Até quando? Sabe? Tem pessoas que ficam fazendo essas perguntas, né? Só que eu não posso responder, a não ser o que pode responder é a palavra de Deus. O próprio Deus mesmo, ele responde, né? Pois é. Essa história, meu amado Fernando, dessa questão, né? Dessa falsa paz, Sim. dessa falsa alegria que o mundo, na verdade, tem, o que nós precisamos entender, meu irmão, é que a palavra do Senhor, ela é bem clara. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Deus está na minha vida, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz. E não é uma felicidade apenas de alguns instantes. É uma felicidade verdadeira. É uma felicidade que me traz paz, que me traz alegria no meu coração. E é isso que a gente precisa entender, né? Nós precisamos entender muito claramente isso. Tem uma pergunta aqui do irmão perguntando: pastor, me explique o texto de Romanos 18, né? Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece o coração de quem ele quer. Bom, é simples, Fernando, ou Pedro Filho. Ele é Deus. Soberano. É a soberania de Deus. Isso ele faz o que ele quer. A Bíblia diz que ele cria o bem e cria o mal. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele é Deus, ele é o autor de todas as coisas. Então é isso que nós precisamos, isso que nós precisamos entender. As coisas, a palavra do Senhor vai dizer, Paulo escrevendo também aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Sim. E todas as coisas, está dizendo lá, é tudo. É tudo, meu amigo. Kol davar. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. As coisas boas e as coisas ruins também que acontecem na nossa vida. Tudo acontece sob a permissão de Deus, né? Tudo acontece
com a permissão do Senhor. Se eu estou empregado, claro, e aí nós precisamos, eu queria só abrir um parêntese, né, exatamente para que a gente pudesse entender isso. Deus, Lucas vai dizer que Deus é o Deus do impossível, não é isso? Deus é o Deus do impossível. Então, o que é possível para mim fazer, meu irmão, Deus não vai fazer. Não que Ele não possa, Ele pode todas as coisas. Sim. Mas, por exemplo, eu estou desempregado. Oh, Deus, me dá um emprego. Meu irmão, faça o seu currículo. Leva lá na unidade que gerencia essa questão de emprego. Ah, eu estou com a gripe, eu estou doente. Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Então vai na unidade de saúde, vai no posto de saúde. Ah, pastor, você não tem fé? Não tenho fé, meu irmão. Agora nós não podemos nos acomodar e esperar que Deus faça tudo. Sabe? É que nem a história de quem diz, eu tenho chamada. Tenho chamada para pregar a palavra de Deus. Mas a chamada dele é para pregar só em púlpito. Que chamada é essa? Cadê a pregação que Paulo disse que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, nos becos, nas valadas? Cadê? Cadê a palavra que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura? Então hoje nós estamos vivendo aí essa história dos pregadores. É isso, nós estamos vivendo a história dos pregadores. Tem 1000 e pouquinhos aí, viu, Williams? Meu amado Williams está convidando aí as pessoas. Esse daqui não era para ter convidado não, isso aqui é uma persona não grata. Mas bem, já mandou já, né? É uma pessoa que toda vez que entra nas transmissões é para criticar, né? Precisa entender, ser mais humilde na presença de Deus. Mas vamos aí. Então a palavra do Senhor é exatamente isso, ela precisa ser pregada. O que a gente vê hoje é que é o que nos convém. É o que nos convém. Ah, pastor, eu não gosto disso. Embora a Bíblia esteja ensinando, mas eu não concordo. Mas peraí, meu irmão. Nós não temos que questionar a Deus. O servo, ele está para obedecer a Deus. Então é isso que nós precisamos entender, né? Se nós pudermos entender isso, eu acho que eu acho que nós precisamos entender que estarmos na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Então, respondendo aí a pergunta da irmã Darla, Deus, Ele é Deus, irmã Darla. Ele faz ou não faz. Ele é Deus. Certo? Eu tenho uma pergunta para o pastor, apesar que isso em muitas igrejas, né, às vezes falam essa palavra, né, mas a Bíblia ela fala de uma forma totalmente diferente. Não é o que nós pensamos, né, sobre a questão de quando uma pessoa ela morre, né, ou ela parte. Muitas pessoas acreditam que a pessoa já está na glória, já está no céu, né? A Bíblia, a própria Bíblia, né, no livro de João, capítulo 3, versículo 13, fala: só subiu para o céu aquele que desceu do céu, né? Aquele que desceu do céu. Então, quem foi que desceu do céu? Eu acredito que foi o próprio Jesus Cristo, e aquele que ressuscitou e foi para a glória, né? A questão pastor, é sobre isso aí. Será que quando as pessoas assim morrem, né, algumas igrejas evangélicas até falam, né, olha, irmãos, eu tenho algo para falar para vocês, o pastor, ele faleceu, ele já está na glória, né? E se sabendo que a Bíblia não diz isso, né? O que o Senhor tem a dizer para os amados ouvintes sobre essa questão? Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender é uma coisa. Eu só preciso entender, sim, que quando a gente diz que alguém faleceu e foi para a glória, a gente entende, é preciso que nós tenhamos, nós podemos ser muito radicais na interpretação do que as pessoas falam. Alguém que morreu e morreu na glória, partiu na glória, é subentendido de que a pessoa morreu servindo a Deus, foi um servo fiel ou uma serva fiel.
Então, primeiro ponto é isso daí, a gente precisa entender isso com toda a plenitude das coisas. O segundo detalhe, eu preciso entender, e aí nós temos que respeitar os outros criadores. Existem movimentos, existem igrejas, grupos religiosos que acreditam, por exemplo, em reencarnação. E não são só os espíritas que acreditam em reencarnação. Existem grupos judeus que acreditam na reencarnação dos mortos. Né? Então, nós temos que respeitar o credo de todo mundo. O que a Bíblia fala em relação a essa questão? Né? O que nós precisamos entender sobre essa questão em particular? Eu vou abrir aqui a Bíblia, nós vamos para o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, veja só aí o que está escrito aqui. Né? Nós vamos ver aqui, ele vai explicar bem isso, né? Eclesiastes capítulo 9, no verso de número 5. Vamos ler aqui os 5 e os 6 para a gente entender melhor. Ele vai dizer aqui no versículo 5: pois os vivos sabem que morrerão. Nós que estamos vivos, nós sabemos que um dia vamos morrer. Isso é fato. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles, os mortos, né, daí em diante, depois da morte, recompensa. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, ou seja, já acabaram. Nem tem eles, os mortos, daí em diante, depois da morte, parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá certo? Então, o que o autor aqui está explicando? Que depois que a pessoa morre, acabou-se. A Bíblia vai tratar muito desse assunto, chamando os que dormem. Né? O próprio Jesus, quando falou para os discípulos, olha, o Lázaro está dormindo. Ah, senhor, então se ele está dormindo, ele vai acordar. Aí a gente fala, olha, rapaz, ele não está dormindo, ele morreu. Porque as pessoas, elas usam essa linguagem de quem morre e está dormindo, porque ficam com o olho fechado, com posição como que estivessem dormindo. Né? Então, para onde é que vão as pessoas que morrem? A morte é um grande mistério. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai ter uma concepção total da morte. O que a Bíblia fala sobre morte é muito pouco. Até porque a real mensagem da Bíblia, o interesse da mensagem bíblica, na verdade, é a vida. O próprio Jesus diz, lá em João 11, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a mensagem da Bíblia não é morte. A Bíblia não quer tratar de morte, ela quer falar de vida. Né? Jesus disse, aquele que quiser vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Né? Então assim, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, através dos profetas, através, enfim, da Bíblia Sagrada, do Novo e do Primeiro Testamento, mensagens que trazem vida. Né? Vida em abundância. Então, a gente deve, obviamente, falar sobre isso, sobre morte, porque aí, lá no final de tudo, quando Jesus voltar para restaurar o seu reino, ele vai trazer um juízo sobre vivos e mortos. Né? Os mortos salvos terão aí a primeira ressurreição, né? Entrarão em gozo eterno na presença do Senhor. E os mortos perdidos também vão ressuscitar numa segunda ressurreição, mas para receberem uma outra sentença, que é a sentença de uma segunda morte, a morte eterna, que nós conhecemos, por exemplo, como inferno. Né? Porque a palavra inferno significa lugar de mortos, não é sepultura, é lugar de mortos, porque ela remonta, ela aponta para a morte eterna. E aí a Bíblia trata de 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, o homem vivo, o ser humano, o homem e mulher, claro.
A morte, e aí acontece quando nós desobedecemos a Deus. A exemplo disso, Adão e Eva, a exemplo disso, Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando Deus diz, olha, vocês não podem comer desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram, permaneceram vivos, mas Deus estava falando de uma morte espiritual, da separação de Deus com os homens. E aí existe a morte física, que é quando a pessoa deixa de respirar, né? Ela não está mais viva, vamos dizer assim. Então, é isso que também nós precisamos entender. E o fim é a morte eterna, que aí isso se dará no juízo final, quando Jesus vier no seu trono de glória. E aí vai ser bênção de Deus para toda a humanidade. Irmão Williams, também com a palavra aí. Só fazer uma pergunta, pastor, sobre o costume, né? Costumes da Bíblia, que algumas ocorrências na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 13, onde Jesus ali ele lava os pés dos apóstolos, ali ele usa aquela ocasião para poder dizer para o discípulo, trazer uma mensagem de humildade. Mas na verdade ali Jesus só está remontando um costume que já existe, né, nos países orientais, né, no caso, por exemplo, Abraão também fez isso quando os mensageiros vieram. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse sobre o costume, o povo judeu, para nós entendermos mais a Bíblia, porque há costumes na Bíblia que se nós não estudarmos a história do povo judeu, se nós não estudarmos, né, esses costumes que eles têm até hoje, a gente não vai entender, fica sem entendimento, porque há costume que é estranho para nós. Chegar uma pessoa na nossa casa, tem que lavar os pés. Então, era algo comum, queria que o senhor explicasse isso para nós. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, para deixar bem claro aqui. Se eu não conhecer os costumes judaicos, muitos textos da Bíblia eu vou ter um entendimento errado. Para a gente entender a Bíblia, eu preciso pensar como um judeu. Porque a Bíblia foi escrita por judeus. A Bíblia foi escrita trazendo uma mensagem para o povo judeu. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Precisamos entender isso, né? Se eu não olhar para a Bíblia numa visão judaica, eu nunca vou entender a Bíblia. A questão do lavar os pés. Na antiga Israel não existia calçada, não existia estrada, não existia asfalto, nem calçamento. Então as pessoas usavam, e não existiam, por exemplo, sapatos fechados, sandálias fechadas. Eram sandálias feitas de couro, uma coisa bem artesanal. Então eles andavam no meio de terra, de barro. Então quando alguém entrava na casa de alguém, por exemplo, Jesus entrava na casa de alguém, e um sinal de que o dono da casa estava contente com ele, com a vida dele, eles, a primeira coisa que faziam, sentavam Jesus, e o dono trazia uma bacia com água, e alguém lavava os pés da pessoa, né? Você vê isso quando Jesus, por exemplo, vai visitar um publicano, e que entra aquela mulher, e lava os pés do Senhor com lágrimas, enxuga o seu cabelo. E os judeus que estavam ali na sala, naquele lugar, eles disseram entre si, se eles soubessem quem é aquela mulher, certamente ele não aceitaria. E Jesus, sendo Filho de Deus, sendo divino, ele vai e responde para eles, né? Eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés. Ou seja, você não me recebeu bem. Essa mulher, ela lava os meus pés com suas lágrimas, está beijando meu pé e ainda enxugou com o cabelo. Ela demonstrou muito mais amor, mais humildade. E foi isso que Jesus fez na noite em que ele ia ser entregue para ser preso e morto. Ele reúne os seus discípulos numa casa, e a partir dali ele vai começar o rito, porque era Páscoa. E aí um outro costume, lavar as mãos. Os judeus até hoje, quando eles vão comer alguma coisa, eles lavam as mãos, eles derramam a água sobre as mãos,
e lavam, né, a mão, as duas. Eles derramam, e no momento em que eles derramam a água, eles fazem uma oração para comer o alimento. Pra você ter ideia, o judeu vai tomar um café, vai tomar um chá, vai tomar uma água, ele faz uma reza, uma oração. Bem diferente de nós cristãos, que muitas vezes nos colocamos ali como pessoas espirituais, cheias do poder de Deus, e negligenciamos em coisas simples, que estão nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes, e aí eu queria tocar no assunto, que talvez vai desagradar algumas pessoas que estão nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar depois. Pessoas que muitas das vezes julgam as outras pessoas, apontam o dedo para os erros dos outros. Mas nos púlpitos são fariseus, hipócritas, que pregam sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia. Mas na prática não tem amor, não tem perdão, não tem misericórdia. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me aborrece? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Claro, você não vai pegar ali 490 vezes e vai perdoar. Não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava falando da plenitude do perdão que nós temos que ter. Jesus, ele disse que na medida em que eu julgar, eu serei julgado. Se eu não perdoar o meu irmão que me ofende, o Pai Celestial também não me perdoará os meus pecados. Então nós precisamos entender isso. E aí, voltando, Williams, para a sua pergunta, se eu não conhecer esse costume, eu não vou entender, por exemplo, lá em João, quando Maria chega para os discípulos dizendo: olha, eu vi o Mestre, ele ressuscitou. João e Pedro saem correndo lá para o sepulcro. E quando eles chegam lá no sepulcro, João, mais novo, chega primeiro. Ele olha para o sepulcro, vê o lençol que tinham enrolado o corpo de Jesus jogado no chão. E o lenço que recostava a sua cabeça, que na verdade era um talite, né, estava dobrado na mesa. E aí a gente olha, o que isso quer dizer? Para quem não conhece o costume judaico, isso não representa nada. Mas há um costume judaico quando eles vão, por exemplo, para uma refeição. Estamos nós 3 numa mesa. E ali eu estou na minha refeição. E aí, quando eu vou para a minha refeição, eu estou aqui, o telefone toca, eu pego o celular, opa, deixa eu ver aqui, vou atender o celular. Aí eu saio da mesa. Fica o presbítero Fernando e o irmão Williams. O que acontece? Eu demoro no meu telefone. Vocês dois terminam a comida. Vocês pegam o lenço, desmancham o lenço, limpa a boca, limpa a mão, joga o lenço em cima do prato. Quando vem o garçom, ele olha para os 2 pratos que já está o lenço jogado em cima. Ele diz: já terminaram a comida. Ele recolhe os pratos. Ele vai para o meu prato, o meu lenço ainda está dobradinho. Ele vai dizer: o dono desse prato ainda vai voltar. Então o que Jesus deixou foi uma pista dentro do costume judaico. A Bíblia diz que eles olharam, diz o texto, eles viram e creram. Creram em quê? Naquilo que Jesus disse, que o Filho do Homem seria preso, seria martirizado, seria morto, mas ressuscitaria no 3º dia. Então é isso que nós precisamos entender. Não é querer tornar a igreja cristã uma sinagoga judaica, até porque nós não temos capacidade para isso. Porque são outros costumes, são outra liturgia, diria assim. E eu não preciso virar um judeu para acreditar no judeu Jesus, que é judeu. A Bíblia é bem clara, lá no Evangelho de João, a salvação vem do judeu. Bem claro isso. A palavra do Senhor é bem clara. Então nós precisamos entender com toda a força do nosso coração. Pastor, É importante os costumes para que a gente possa entender. Por exemplo,
Jesus ia todo sábado para a sinagoga, era um costume judeu. Jesus foi lavar as mãos, lavar os pés, era um costume judeu. Tanto é que ele foi censurado acerca do costume. Os teus discípulos estão comendo milho, e hoje é sábado, não é lícito. Eles comem sem lavar a mão. Jesus disse: olha, vai devagarinho aí, rapaz. Vocês estão se prendendo numa coisa que agora não é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Então, mas é importante os costumes? Claro. Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Ele vai dizer, na verdade, o texto, na peshita aramaica, do texto aramaico desse texto, vai falar sobre que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você é cristão, tem o costume de orar, tem o costume de ler a palavra de Deus, e aí de repente você vai, e agora não lê mais a palavra de Deus, porque você arrumou amizades novas, e os seus novos amigos não querem conversa com Deus, você acaba sendo corrompido por causa dessas amizades. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós estamos quase terminando a transmissão de hoje, né? O pastor Antônio está com a gente aí. Deus abençoe a vida do pastor Antônio, eu acho que é Valdiana Ferreira, deve ser a esposa dele. Deus abençoe aí ao pastor. Pastor, Deus abençoe grandemente a igreja que o pastor dirige aí, para a gente poder registrar aqui, pastor. Fique bem à vontade, em nome de Jesus. O irmão auxiliar Cleilton, auxiliar Cleilton, a irmã Kátia também estão acompanhando a gente nesse momento. Que Deus possa abençoar de forma grandiosa. Alguém está perguntando aqui, pastor, acerca da predestinação, existe ou não existe? Olha, assim, qual é o conceito que eu tenho? Existem aí os amilenistas, os pós-milenistas, existem os dispensacionalistas, tem um bocado de listas e listas no meio do povo de Deus aí. Eu consigo entender que essa questão da predestinação, que de uma vez salvo, sempre salvo, ela, me perdoe aí as pessoas que creem nessa doutrina, eu não consigo ver na Bíblia, porque vai dizer um versículo lá, que é os que ele chamou, ele também predestinou, ele está falando do povo judeu. A nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. A nação de Israel é a menina dos olhos de Deus, não podemos negar isso, né? Então, falar de predestinação para um cristão, eu preciso, claro, nós temos que ter convicção da nossa salvação em Deus, mas aí eu preciso fazer o que Jesus disse: perseverar até o fim. Porque se eu não perseverar, gente, olha, quem diria que Judas estaria predestinado a trair Jesus? Ele andava com Jesus, ele não perseverou. Poderia ter sido outro? Poderia. Tinha que ter um traidor? Tinha. Estava predito isso, era uma profecia. Aí é uma diferença. Profecia para predestinação são duas coisas distintas. Então nós precisamos entender isso. O que a palavra fala, na verdade, é que se eu estou salvo em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nenhuma condenação há. E aí o verbo está no presente. Amanhã pertence a Deus. Deus, ele dá à humanidade o direito de escolher. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: eis que hoje vos proponho bênção ou maldição. E ele vai dizer: bênção, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje. Então, é cada dia, gente. Nós não temos que nos preocupar daqui um mês, ninguém sabe. De repente, Jesus volta hoje, e aí? Nós temos que estar preparados, hoje para buscarmos a presença do Senhor. Nós temos que estar preparados para buscar a presença de Deus. É hoje, não é amanhã. Então, eu não consigo ver, me perdoe mais uma vez, os irmãos que acreditam nessa história da predestinação. Eu não consigo ver nas Escrituras. A única predestinação que eu vejo na Bíblia
é sobre a nação de Israel. E aí há uma predestinação. Isaías vai falar sobre isso. No capítulo 44 ele vai falar que Deus escolheu a nação de Israel, que Deus elegeu a nação de Israel, que Deus predestinou a nação de Israel. E chamou a nação de Israel pelo nome de Deus. Então, quando eu vejo predestinação, eu vejo voltado para o povo de Israel, porque há uma promessa de Deus. E Deus não volta atrás na promessa dele. Deus prometeu que haveria salvação para o povo de Israel, e haverá sim. São todos os judeus que serão salvos? Claro que não. São aqueles que reconhecem ao único Deus verdadeiro e irão de reconhecer também o Messias como Salvador, o mediador da salvação de Deus para as suas vidas. Eu espero que possa ter respondido. O evangelista Antônio Lopes também está acompanhando a gente. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Bom, nós já estamos nos instantes finais. Nós vamos terminar o programa. Mais algum questionamento? Não, pastor, eu acho que fica esse sobre predestinação, para explicar mais a próxima vez. Ou justificação, no próximo programa, eu queria que o senhor abordasse sobre justificação. E eu fico só na paz dos irmãos, Deus abençoe os irmãos. Foi muito bom o programa. E é bom, irmãos, continue ouvindo, aprendendo, mandando perguntas, criando dúvidas, críticas construtivas, lógico, porque isso enriquece mais o programa e a fé dos irmãos. Beleza. E a todos também desejo a paz, que Deus abençoe vocês, abençoe a família e que vocês possam enriquecer no conhecimento, na palavra do Senhor. É sempre bom estar estudando, porque quanto mais estuda, mais conhecimento você vai ter, para que você venha também ensinar a outras pessoas também. Isso alegra também o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós vamos ter na Igreja Assembleia de Deus da VAR um culto de adoração a Deus, um encontro de pessoas que vêm para adorar o Senhor. Então, daqui a pouquinho, você que está em casa, dá tempo, venha rapidinho. A Igreja Assembleia de Deus fica na rua Tabelião e Ildefonso Cavalcante, no centro de Sobral, perto do antigo Clube da Refesa, onde hoje acontece a Feira Livre, e da Mega Macavi também. Fica bem pertinho da Passagem Livre, a uns 200 metros da estação do metrô aqui, da estação do bairro, da estação. E da padaria também, né? Pronto. Então você é meu convidado especial. Amanhã, domingo, teremos culto de adoração a Deus. O culto vai acontecer de 6 horas, a partir das 6 horas da tarde. O culto começa às 6 horas, de 6 às 8. Venha convidar a gente. Se você tem alguma dúvida, você gostaria de pedir algum estudo, ou se tem alguma outra dúvida, você manda aí pelo seu WhatsApp, tá certo? Mande para a gente a pergunta, mande para a gente aí a sua dúvida. E se você quiser resposta, manda o seu e-mail, coloca aí o seu WhatsApp, enfim, e a gente vai estar enviando para você, dando um estudo aí de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você precisa tirar dúvida, tá certo? Eu sou o pastor Wellington Marques, pastor aqui responsável da Igreja Assembleia de Deus da VAR. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos fazer uma oração, pedir aqui o nosso amado irmão Willames, agradecer os irmãos por terem vindo aqui conosco, agradecer o irmão Willames para fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse momento aqui na presença do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, que o Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor continue abençoando a sua casa, que o Senhor venha fazer repousar a sua santa paz sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, amém, sobre as nossas famílias, que Deus continue cuidando de cada um dos irmãos. Deus abençoe este programa, que seja uma janela, uma porta de bênção na vida daqueles que estão ouvindo, que venha expandir mais, e só isso vai fazer que o reino de Deus e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido cada vez mais. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo início, um ótimo final de tarde, início de noite aí de sábado. Que Deus abençoe. Amanhã, 6 da tarde, aliás, daqui a pouquinho, 7 horas, culto de adoração a Deus, você é meu convidado. E amanhã, 6 da noite, culto de adoração ao Senhor também. Estaremos aqui lhe esperando e que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz.